Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube Robson Carvalho, pode localizar também pelo Robson Cidadão, como também pode ouvir no Spotify e ainda chegando à TV e ao portal Brasil 247, ao Congresso em Foco, a TVT São Paulo e retransmissoras, como também todas as mídias e redes digitais de todos esses veículos. No programa de hoje, aqui em Brasília, estamos no Ministério do Desenvolvimento Agrário para conversar com o titular da pasta, que está aqui ao meu lado, o ministro Paulo Teixeira, que cuida dessa área no governo, no terceiro governo do presidente Lula. Seja bem-vindo, ministro Paulo Teixeira, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Te cumprimento e todos que nos acompanham através do seu programa nessas diferentes redes sociais. Prazer tê-lo conosco, ministro. Eu inicio a nossa entrevista pedindo que o senhor apresente, para quem ainda não conhece, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e o senhor poderia começar, dentro desse contexto, respondendo a seguinte pergunta: como o Ministério do Desenvolvimento Agrário chega na roça do produtor rural? Robson, o objetivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, recriado pelo presidente Lula, é garantir soberania alimentar no Brasil. Isso é, que nós consigamos produzir alimentos de qualidade, que possam ir com fartura para a mesa do povo. Para um lado, alimentar adequadamente o nosso povo, aqueles que estão no mapa da fome, e por outro lado, alimentar corretamente metade da população brasileira que hoje se alimenta mal, né? Deixou de comer alimentos saudáveis e passou a comer produtos ultraprocessados que geram problemas graves de saúde. Portanto, o nosso objetivo é fazer com que esse alimento chegue, um alimento de qualidade, na mesa do povo e que o preço caiba no salário das pessoas. Hoje no Brasil, e não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Hoje tem no mundo situação de insegurança alimentar, tem também no mundo uma situação que o preço dos alimentos é tão alto que faz com que as pessoas abandonem os alimentos tradicionais da cultura alimentar. Que muitas vezes são mais saudáveis. São saudáveis. E passa a comer mal diante desse preço elevado. Então você tem problemas de diabetes, hipertensão. Então, por exemplo, hoje o preço do arroz é alto, do feijão é alto, da fruta, do legume, da verdura. E isso que faz que ele migre para um produto que não alimente. Então, e como é que o Ministério do Desenvolvimento Agrário pode atuar para que esses preços não cheguem tão caros na mesa do cidadão brasileiro? Olha, o programa mais abrangente que nós temos é um programa de crédito, chamado PRONAF. Ele chega nesse agricultor. Nós vamos terminar o ano com 1.800.000 contratos. Contratos esses que chegam lá no agricultor, chegam lá na ponta. É uma das formas do Ministério chegar na roça do produtor. Na roça do produtor. Os juros no Brasil hoje estão 10,25, né? Juros praticados aí pelo Banco Central, por esse presidente que a gente torce pela saída rápida dele. O mais rápido possível, né? São preços impraticáveis que estão sendo praticados, que não se justificam. O que nós praticamos os juros mais alto no PRONAF é de 6%. Só que dessa vez, Robson, o que nós conseguimos, o presidente Lula conseguiu, é diminuir os juros. Para quem produz alimentos, arroz, feijão, quem produz legumes, frutas e verduras, o juro é de 3%. É metade do que é o mais alto dos nossos juros. E para quem produz alimentos saudáveis, orgânicos, o juro é de 2% para alimento orgânico, que é para estimular uma produção agroecológica, 2%. Também nós temos uma linha para quem queira fazer a recobertura florestal.
com espécies produtivas. Fundamental, ministro. Inclusive, talvez essa sua colocação, que é muito importante, ela se encaixe com a atuação do Ministério do Desenvolvimento Agrário no que diz respeito a esses extremos climáticos que são cada vez mais comuns, não só no Brasil, mas no mundo. Por isso que nós temos um programa chamado Florestas Produtivas, que é de recuperação da cobertura florestal, só que com espécies produtivas, porque a árvore de pé vale mais do que a árvore deitada, cortada. Por isso, nosso estímulo ao açaí, ao cupuaçu, andiroba, ao cacau, todas essas espécies produtivas que dão resultados muito importantes para o agricultor. Então, nós temos essa linha dentro do Pronaf, temos uma linha no Pronaf para mecanização do agricultor e tecnificação dele. Isso é, nós queremos um agricultor que tenha acesso a essas novas tecnologias, de máquinas ou tecnologias que possibilitem uma maior produtividade dele no campo e que possibilitem igualmente que ele possa diminuir a penosidade do trabalho dele, né? Então nós temos recursos para comprar um pequeno trator, um implemento, uma estufa, uma irrigação, um drone, enfim, todos esses são mecanismos que esse agricultor terá para aumentar a sua mecanização e a sua tecnificação. Outro tema muito importante, que é aquele agricultor mais pobre, nós temos para ele um microcrédito. E esse microcrédito é para fazer a inserção dele na economia e na sociedade pela via econômica. Isso é, nós temos um juros de 0,5%. 0,5%. E no Nordeste, que você conhece tão bem, ele tem 40% de desconto no pagamento, se ele pagar em dia a prestação desse empréstimo. No Nordeste, o Banco do Nordeste chama de Agroamigo. E agora está havendo uma corrida, porque ele vai bem no Nordeste, mas nós nos desafiamos a fazer com que ele vá bem também no Norte. Sem e dúvida. assim o BASA se preparou para ele ir bem no Norte. E Eu no aproveito só para Centro-Oeste, mandar um abraço aqui para o nosso amigo que acompanha também, ele que é potiguar, o nosso programa Espaço Cidadão, que é o Aldemir Freire, foi secretário de Planejamento do Rio Grande do Norte, com a professora Fátima, e hoje ele é diretor de Planejamento do Banco do Nordeste. E já que você cumprimentou, eu cumprimento o Paulo Câmara, que é o presidente do BNB. E o BASA, que é o Banco da Amazônia, né, ele também, ele agora está se adaptando para fluir o microcrédito e fluir o Pronaf lá, né? Então, o nosso presidente do BASA, o Luiz, ele está trabalhando muito para Luiz Bessa, para ampliar na floresta amazônica com recuperação florestal, com açaí, cupuaçu, andiroba, cacau, o microcrédito, né? E a Caixa, o Carlos Vieira, e o Banco do Brasil, a Tarciana, também estão se utilizando das mesmas metodologias do Banco do Nordeste. Assim, o presidente Lula desafiou, e os bancos atenderam ao desafio, de levar esse microcrédito para as famílias mais pobres no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, onde tem fundos constitucionais, e no restante do Brasil, né? Eu estava falando das linhas de financiamento, eu vou falar de uma outra linha. A gente está estimulando muito a cooperativa, né? E para isso, porque a cooperativa, ela num assentamento, ao invés de você mecanizar cada um dos assentados, e cada um ter que se virar para produzir, a cooperativa pode fazer daquele assentamento uma unidade de negócios. Ela pode reflorestar, pode recuperar a pastagem, pode melhorar geneticamente o gado, pode ter uma agroindústria e compra máquina para todo mundo, né? E nós criamos aí, o presidente Lula lançou 3 fundos de aval, né? Um fundo do BNDES, um outro fundo que é do Orçamento da União e um fundo do SEBRAE. Com esses 3 fundos, agora não justifica mais você não dar crédito para uma cooperativa, né?
E eles estão sendo efetivos, ministro? Os cooperados eles têm procurado acessar e têm conseguido acessar esses créditos? Tem. Nós já estamos assinando com várias cooperativas empréstimos para eles investirem nas suas cooperativas. Bom, o que é nesses termos, né? Agora o próximo passo. Nós estamos conversando, o presidente Lula orientou que o Ministério da Fazenda faça um desenrola-campo. Desenrola-campo. Para o pequeno agricultor. Para o pequeno agricultor e para o agricultor familiar. E além de fazer um desenrola-campo, o Banco do Brasil, o BNB e a Caixa vão limpar os seus cadastros daquelas listas negativas que impedem de emprestar dinheiro para o agricultor. E aí eu falei de 3 fundos de aval, tem um outro fundo de aval agora voltado ao agricultor individualmente, para ele não lhe seja negado o crédito. O objetivo agora é conceder crédito num volume alto, 77 bi, conceder um crédito barato, com esses juros que eu falei, 3%, 2,5%, 2%, 0,5%. 3, permitir o acesso ao crédito, promover o acesso ao crédito através dos fundos de aval e do desenrola-campo. São esses os 3 objetivos para ampliar a produção de alimentos. Você me pergunta, qual é o impacto disso, né? Porque uma coisa que eu estou falando dos programas com entusiasmo, mas você deve ter essa pergunta de fundo, qual é o impacto? E eu tenho a alegria de compartilhar do impacto do fato que a cesta básica diminuiu nas capitais do Brasil. 17 capitais diminuíram a cesta básica, então, e esse nós trabalho tivemos deflação. Deflação, né? Então, esse trabalho da agricultura familiar, que é incentivado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, esses bancos parceiros do Estado brasileiro, eles estão ajudando, né, nessa ponta com os pequenos produtores, agricultores familiares, a baixar o preço do alimento. E ampliar a produção, porque o que está havendo na sociedade brasileira? Você tem um mecanismo de forte distribuição de renda na sociedade. A renda média subiu 11%, mas a renda dos mais pobres, 37%. Aonde que esse cara investe o dinheiro dele? O primeiro lugar que ele investe é na alimentação. Então você tem que produzir mais alimentos para que ele se alimente melhor, porque ele vai comprar mais alimentos. Por isso que o objetivo nosso é ampliar a produção de alimentos para dar conta desse aumento do consumo de alimentos no Brasil e fazer um trabalho para que essa alimentação seja uma alimentação saudável para ele sair do ultraprocessado. Então, ele tem que consegue chegar também à merenda escolar, né, ministro? É isso. Então, aí você já engatou um outro tema que são os programas de compra, né? Nós temos, para fortalecer o agricultor familiar, além do PRONAF, nós temos 4 programas de compra para ajudar o agricultor familiar a organizar o seu orçamento e ter mecanismos de vender o seu produto. Quais são os 4 programas? O Programa de Alimentação Escolar, chamado PENAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Todas as escolas do Brasil estão obrigadas a comprar 30% do agricultor familiar. Além de ser incentivo, é um alimento saudável. Saudável. E produzido no local. No local. Então, no norte... política que valoriza a questão territorial. No norte está acontecendo um fenômeno. Como o fenômeno, o açaí virou uma commodity mundial, você encontra em todos os lugares do mundo, ficou caro o açaí. Mas o açaí está indo para a merenda escolar, para que as crianças não percam essa oportunidade. Que maravilha. Eu tive agora na Grande São Paulo, em Mogi das Cruzes. Eles produzem cogumelo. Cogumelo é um produto muito forte alimentarmente. Está indo para a merenda escolar. Então, esses produtos tradicionais que vão para a mesa do povo, vão para a merenda escolar, né, para as crianças, e ajuda a educá-las numa alimentação saudável, né? Esse é o primeiro programa. O segundo programa voltou, o Programa de Aquisição de Alimentos, PA. O que é esse programa? O governo compra do agricultor, garante a ele um orçamento mensal que ele pode entregar um determinado valor. O governo sabe a demanda, sabe a necessidade, incentiva os produtores e garante essa compra. Garante essa compra e doa
nas comunidades com insegurança alimentar, na veia. Esse alimento vai naquelas comunidades com mais insegurança alimentar. Nós pusemos já 1 bi nesse programa, né? E esse programa é a menina dos olhos da agricultura familiar, porque se ele vende um valor mensal, organiza o orçamento dele e organiza a produção dele para ele vender para outros mercados, para a alimentação escolar e para outros mercados, no mercado privado. Um terceiro programa das compras institucionais, hospitais públicos, institutos federais, universidades federais, forças armadas. Todos eles têm seus restaurantes, né? E tem que comprar 30% da agricultura familiar, né? Então esse é o programa de compras institucionais, que são alimentação escolar, PA, compras institucionais. E agora um quarto programa para a agricultura familiar, que é a compra de fitoterápicos, remédios das plantas que o povo sabe, que vem ao encontro da cultura medicinal milenar existente, ancestral. Então, esse é um quarto programa de compras. Ministro, estamos aqui para você que está nos acompanhando a partir de agora com o ministro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário. Algumas pessoas podem se perguntar, onde começa o trabalho do Ministério do Desenvolvimento Agrário e ele termina para começar o trabalho do Ministério da Agricultura? E junto a essa pergunta, né, me parece que cabe também o seguinte: quando nós pensamos em agricultura familiar, em agronegócio, são concorrentes ou são complementares? Qual a visão do Ministério? Então, Robson, olha, o Ministério da Agricultura, ele tem a grande propriedade e a média para cima, e eles normalmente trabalham com grãos. E uma parte grande desses grãos direcionados ao mercado externo. Exportação. Então, soja, milho, né? A parte de pecuária de corte, né? Uma parte da pecuária leiteira, né? E também eles têm a agricultura para produção de açúcar, de etanol, de energia. Nós aqui trabalhamos aquele produto que vai na mesa do povo. A questão, por exemplo, das proteínas tem muita presença da agricultura familiar. Como? O agricultor familiar que planta soja e ele produz frango, né, carne de frango, produz carne de porco, produz peixe e produz leite. Tilápia em tanques e redes, por exemplo, né? É isso. Então, esse é a chamada produção integrada, né? Então, você tem ali no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, os grandes frigoríficos, ele pega o pequeno para a produção de frango, para a produção de porcos, para a produção de peixe, e associado a grandes empresas de processamento, né? Então, o pequeno está muito presente aí na proteína, né? O pequeno também está muito presente no arroz, no feijão, tem médios no arroz e no feijão. Agora, legumes e verduras, o perfil é do pequeno. O pequeno, você já viu uma pessoa do agro produzir verduras e legumes? Não. E é muito comum estar na porta da casa das pessoas, nas feiras orgânicas, né? Muito presente, né? Alguns supermercados menores. É isso. E fruta, ambos. Tem gente grande produzindo frutas, tem gente média e tem gente pequena produzindo frutas. Então, esse é o perfil do pequeno. E a cultura alimentar do Brasil, por exemplo, mandioca, batata doce, cará, né? E aí cenoura, tomate, inhame, né? Tudo isso vem da agricultura familiar majoritariamente no Brasil. Então o senhor enxerga agro e agricultura familiar como complementares? Complementares. E a agricultura familiar é aquela que vai ter uma produção
que é principalmente voltada para o mercado interno. Interno. E o agro com a vocação mais para o externo, além de também abastecer o interno. É isso, ele está integrado em parte o interno, mas ele tem uma grande mercado exportador. Ministro, e como é que o Ministério do Desenvolvimento Agrário se relaciona com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada? Então, nós somos Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. E está aqui, estão ligados a esse ministério, o INCRA, a Que cuida da CONAB, colonização da reforma agrária. A CONAB, Abastecimento, a ANATER, Assistência Técnica, a CEAGESP de São Paulo e a CESA de Minas. Então, nós temos um papel no abastecimento, temos um papel também na assistência técnica e temos um papel no tema da reforma agrária, né? Além do tema da produção de alimentos, da alimentação. A reforma agrária aí é o núcleo duro dessa relação com os movimentos sociais, porque nós temos que prover terras para as famílias que estão morando em acampamentos, que nós já cadastramos, não terminamos o cadastro, mas já cadastramos 60 mil famílias em acampamentos no Brasil. E estamos voltados agora ao assentamento dessas 60 mil famílias no programa Terra da Gente, que é um programa que tem uma estratégia de destinação de terra para novos assentamentos, através da compra de terras, da destinação de terras públicas, da destinação de terras dos bancos, que estão nos patrimônios dos bancos, de terras que porventura estejam sendo adjudicadas de grandes devedores, e assim a gente está voltado para novos assentamentos. E aqui nós temos grande relação com os movimentos sociais, né? Na questão dos assentamentos, relação grande com os movimentos sociais no Programa de Aquisição de Alimentos, no PA, também no chamado Programa de Quintais Produtivos. Então, a CONTAG, por exemplo, tem uma força muito grande nos quintais produtivos. A CONTAG é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Da Agricultura, a CONTAG, a FETRAF, ambas também têm uma presença na reforma agrária, mas na reforma agrária o MST também tem uma presença muito significativa na reforma agrária. O movimento de pequenos agricultores, eles estão muito preocupados com a questão de sementes, de crédito para os pequenos agricultores, né? Enfim, nós temos uma forte relação com os movimentos sociais no Brasil. Perfeito. Ministro, E tem o CONDRAF. Sim, o CONDRAF também. Tem um conselho que eles participam. A participação popular é fundamental, né? É fundamental. Sem dúvida. Estamos conversando com o ministro Paulo Teixeira, que cuida da pasta do desenvolvimento agrário, aqui no nosso programa Espaço Cidadão. Eu gostaria de deixar um momento, ministro, para que o senhor pudesse destacar mais alguma área que o senhor considera importante para que a gente dê conhecimento a quem nos ouve e nos assiste nesse momento, né, que faz parte da atuação do Ministério, né, que chega junto àquelas pessoas que mais precisam, seja ajudando a quem está querendo produzir, ou do outro lado, aquele que precisa se alimentar. Olha, Robson, agora nós estamos na direção de fortalecer o agricultor familiar, além dos programas de compra pública, além dos programas de crédito, nós estamos agora debruçados de como nós reconstruímos um sistema único de assistência técnica e extensão rural. Por quê? Porque o agricultor precisa da assistência técnica e extensão rural em face das mudanças climáticas, das mudanças tecnológicas e da complexidade da agricultura. Por isso nós estamos debruçados na reconstrução do sistema único de assistência técnica e extensão rural. Ao mesmo tempo, nós estamos desenvolvendo alguns programas de aumento da produtividade do agricultor familiar, como através da recuperação de pastagens degradadas. O Brasil tem muitas pastagens degradadas e, assim,
ao recuperá-las, tem um efeito ambiental enorme e tem um efeito também no aumento da produtividade. Às vezes, se ele tinha um boi por hectare, ele pode ter 10 bois por hectare, porque você vai ter uma pastagem farta, né? E que mistura essa pastagem com ração também, e isso complementa a alimentação do gado, aumentando a renda. Outro programa é um programa de melhoria genética. Às vezes você tem uma vaca que dá 6, 7 litros, 8, pode dar 16, 20, 30 litros se tiver uma melhoria genética. Isso nós temos feito com os especialistas, esse programa de recuperação da melhoria genética do gado, né, para a produção de leite e para a produção de carnes. Um terceiro programa que nós estamos desenvolvendo é o que a gente chama de florestas produtivas, de melhorar as propriedades, recuperando a cobertura florestal com espécies que deem resultado econômico para aquele agricultor. Isso é, que ele possa ter uma renda permanente de uma venda de frutas, de frutas que hoje custam caro no mercado, né? Então, ele possa melhorar a sua renda com os chamados sistemas agroflorestais, ou integração lavoura, pecuária, floresta. Ao integrar isso, você pode ter uma floresta que lhe dá resultados, uma pecuária de melhor tipo, que no Brasil todo mundo tem umas vaquinhas, tá certo? E também um processo de produção de alimentos na lavoura dele, que ele pode vender para esses programas de compra ou vender para o mercado privado. Perfeito. E caminhando para finalizar, ministro, mais 2 pontos rapidamente. Como é que o Ministério do Desenvolvimento Agrário se relaciona com os povos indígenas tão fragilizados e que dependem da natureza para sobreviver, estão sendo tão atacados, algo que foi acirrado no governo anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, para finalizar, eu queria que o senhor falasse sobre a participação do Ministério no G20. Tá. Olha, Robson, antes eu gostaria de falar que esse ministério cuida também do tema quilombola. E ele é um ministério muito importante na titulação das terras quilombolas. Nós agora, o presidente Lula deve, nesta próxima... Trabalhando através da autodeterminação das comunidades, né? Do reconhecimento, né? Do reconhecimento das terras, com a ajuda de antropólogos, da demarcação, para a fixação dessas comunidades e garantia da sua permanência, né? E, ao mesmo tempo, com créditos, com compras públicas. Só o ano passado a gente comprou 32 milhões de comunidades quilombolas para o programa de aquisição de alimentos. Isso foi uma coisa única na história do Brasil, você fazer um programa que chegou tão profundamente no quilombola, né? E o presidente Lula vai anunciar nessa quinta-feira uma diretoria quilombola no INCRA e também a titulação de diversas terras para os quilombolas, né? O tema dos indígenas, nós estamos naquela questão Yanomami e estamos aonde podemos oferecendo o PRONAF. Tem uma modalidade do PRONAF que a gente chama de PRONAF-A, que ela é voltada para indígenas, para quilombolas e para assentados da reforma agrária, que você oferece um recurso de R$50 mil, com 40% de desconto, 0,5% de juros, né? Não dá para dizer que nem de pai para filho isso né? Não é empréstimo, melhor que empréstimo de pai para filho. Assim, o PRONAF-A serve para as populações indígenas e nós temos aqui tentado apoiar as populações indígenas nessas áreas de conflito, no sul do Mato Grosso e no Paraná. Estamos atuando juntos com o MPI, o Ministério dos Povos Indígenas, a ministra Sônia Guajajara, né? Então, esse tema das florestas produtivas é um tema que alcança as comunidades indígenas, quilombolas, reforma agrária, Perfeito, muito fortemente. E por último, estamos o G20, também, né? eu não falei dos Yanomamis. Os Yanomamis. Muito fortemente integrados para levar assistência técnica e extensão rural para as populações Yanomamis,
com estudantes Yanomamis, Hum, treinando os estudantes Yanomamis para eles atuarem naquelas comunidades, já que eles falam a língua maravilhoso. materna e ganharam habilidades ao estudarem nas escolas técnicas federais de Roraima e do Amazonas, lá de São Gabriel da Inclusive, Cachoeira. há uma experiência fantástica do método Paulo Freire aplicado a indígenas na Paraíba, no nosso Olha, isso é Nordeste. impressionante, isso é impressionante. E você falou do G20, né? No G20, o presidente Lula lançou um desafio mundial que é a Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza, né? Nós temos que, no Brasil, completar a nossa missão. E qual é a nossa missão? O presidente Lula estabeleceu como objetivo terminar o seu mandato com todos os brasileiros se alimentando ao mínimo 3 vezes ao dia. Isso é tirar o Brasil do mapa da fome. Nós, em 1 ano e 9 meses, já conseguimos retirar 24 milhões dos 33 que o presidente Lula encontrou. E agora temos que tirar mais 9 milhões e ir para além disso. Garantir que ninguém mais volte para essa situação e garantir igualmente que todos se alimentem adequadamente, um trabalho de reeducação alimentar, né? Então, o presidente Lula lançou o desafio para si e lançou o desafio para o mundo, criando uma aliança global de combate à fome e à pobreza. Foi inclusive aclamado numa reunião muito importante com os líderes mundiais. Lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, né? é. Lançou a aliança global, vai ter um escritório em Roma, vai ter um escritório no Brasil, então uma coisa maravilhosa, né? E ao mesmo tempo, nós queremos receber recursos por conta da necessidade do pagamento pela emissão de gás carbônico, obrigação do primeiro mundo, eles pagarem por essa emissão para mitigar os efeitos no terceiro mundo e assim usar esse recurso para a recuperação de florestas com o programa de sistemas agroflorestais e também para a recuperação de pastagem. Perfeito. Bom, quero agradecer a participação no nosso Espaço Cidadão do ministro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, aqui no nosso programa. Seja sempre bem-vindo, ministro. Eu deixo um momento para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham, ouvindo ou assistindo. Olha, Robson, eu gostaria de ressaltar nesse final que ao retomar o programa de reforma agrária, o presidente Lula recriou a ouvidoria agrária e a Câmara de Conciliação Agrária do INCRA. E o resultado mais positivo que nós tivemos nesse 1 ano e 9 meses foi a diminuição das mortes no campo no Brasil em função de conflitos agrários. O outro presidente, que eu costumo apelidá-lo de capiroto, o presidente que se foi e que espero que nunca mais volte, ele estimulou que o campo se armasse, a violência no campo, né? E nós estimulamos a paz no campo. E com a paz no campo, nós já conseguimos diminuir, eu espero que zerem as mortes no campo em função de conflitos agrários. Então, eu entendo que a reconstrução do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a volta do INCRA, a volta da CONAB, a CONAB que também está voltando com o programa de aquisição de alimentos, com a compra de milho, agora o estímulo à produção de arroz, né? O presidente Edgar, o INCRA, que voltou na reforma agrária, com o presidente César Rodrigues, a nossa Anater, com o presidente Jefferson, né? E Minas Gerais, o Magno está respondendo, em São Paulo, o Pectol, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar voltou a pensar num tema tão importante numa sociedade que é um desafio brasileiro e mundial. Como fazer a sociedade se alimentar bem, como ter alimentos de qualidade, acessíveis, com preços baratos, né, que são da cultura alimentar do nosso povo. Isso o presidente Lula tem como uma obsessão. Você se lembra que quando ele se elegeu em 2003, ele colocou o tema de que nenhum brasileiro poderia se alimentar menos de 3 vezes ao dia. E essa obsessão volta nesse governo e ele vai concluir o governo certamente com os brasileiros se alimentando adequadamente. E o desafio
produzir alimentos, mas barateá-lo. Porque quando você fala inflação de alimentos, é não ter alta. Mas o desafio nosso não é só não ter alta, é diminuir o custo dos alimentos no bolso. Sem a diminuição não tem o acesso, né? É isso. E à medida que você diminui, ele pode se alimentar muito melhor e também resolver outras necessidades que ele tem. Perfeito. Muito obrigado, ministro Paulo Teixeira. Eu que agradeço a oportunidade de participar e mando um abraço a todos que participam aqui no seu programa, através das redes sociais e através da TVT. Obrigado. Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho.